O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim como no grande sermão da montanha, depois de nós termos percorrido, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São João, lá fala que Jesus concluiu. E sempre que ele conclui, ele vai embora. Ele não fica ali discutindo, não. A mesma coisa agora com o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que começou com essas parábolas que Jesus foi contando. A parábola da semente, depois ele contou da parábola da semente que vai crescendo, depois ele deu a interpretação da parábola da semente, que é do semeador, Depois ele falou do joio, depois explicou o joio, e agora ele vem com essa parábola, a parábola do pescador, da rede, como vocês queiram interpretar. Mas vocês veem que tanto na parábola do joio, como na parábola, essa parábola que nós acabamos de ouvir, Jesus ele sempre fala do julgamento final. A parábola do semeador, ele diz que nós devemos dar frutos, 30, 60 e 100. Essas duas parábolas ele vai dizer que haverá uma separação dos bons e dos maus. E a conclusão é essa, que na separação, antes de haver a separação, ele vai mandar os anjos. Os anjos virão, e aqui ele está dizendo, e vai separar os maus dos que são justos. E aí lançarão os maus na fornalha de fogo. É interessante que quando Jesus faz referência ao céu, ele não traz muitos detalhes. Ele fala o reino dos céus, o reino dos céus. Mas quando ele fala do inferno, ele sempre traz detalhes. E aqui ele está dizendo, e lá haverá choro e ranger de dentes. Os maus. Quem são os maus? Aqueles que não praticaram os mandamentos da lei de Deus. São esses
Pega lá o primeiro mandamento até o último. Veja se você está incluído. Se tiver, dá um jeito logo. Porque não vai ser brincadeira, não. E lá haverá choro e ranger de dentes. Quando eu ouço Jesus dizer assim, e lá haverá choro e ranger de dentes, e serão lançados na fornalha de fogo, eu tremo de medo. Eu tremo de medo. Tem gente que não treme. Tem gente que acha que não é bem assim. Agora, como eu tenho falado para vocês, né, questionar o que Jesus falou, dizendo que não é bem assim, aí é uma contradição muito grande. Eu tremo de medo. Então, quando eu tremo de medo, aí o que é que eu faço? Uma avaliação da minha vida. Meu Deus, aonde eu estou? Será que eu estou incluído nos 10 mandamentos? Será que eu estou indo contra? E aí, se eu percebo alguma coisa, eu já procuro me confessar. Porque eu não quero ir para um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. Aonde vai haver fogo, fornalha. Interessante que uma pessoa querendo justificar isso aqui, né? Porque, assim, realmente, quando nós ouvimos isso, isso aqui dá uma repulsa, né? Então, nós ficamos assim, nós não queremos acreditar. É por isso que nós queremos sempre ler outras coisas. E a gente vai deixando, né? E se nós não vemos, a gente vai relaxando na vida também, né? Eu sei, vou abrir um parêntese, que tem aqueles que dizem que é melhor ir ao encontro de Deus pelo amor do que pela dor. Eu sei de tudo isso, meus irmãos. Só que tem pessoas que têm que ouvir isso. Aqueles que já estão numa caminhada assim bem grande, né? Que já está levitando e tal. É só amor de Deus, I love you, não está fazendo nada, é isso mesmo. Ele vai viver por amor a Deus. Mas os sem vergonhas, que quando fala do amor de Deus, eles justificam para continuar no pecado, eles têm que ouvir que se eles não mudarem de vida, eles vão para o inferno mesmo. E lá haverá choro e ranger de dentes. Aí, fechando parênteses, uma pessoa justificando, dizendo assim, não, isso aqui é só para o diabo, é só para os demônios, não é para nós, não. Olha, se está justificando alguma coisa, está errada, não quer sair. Não é mais fácil dizer que é só para os demônios? Porque lá no capítulo, aí entra nos capítulos e os versículos da Bíblia, né? Porque no livro do Apocalipse, lá diz que Jesus disse que vai mandar os demônios para o lago de fogo. Aí ela leu isso no capítulo 21, me parece. Dá uma voltinha assim, ó, e vai lá no capítulo 20. Eu acho que é o versículo 11. Se não for, vai lendo que você vai encontrar. Mas está no capítulo 20. Aí lá diz que os vivos e os mortos vão todos diante do trono de Deus. E ali o livro da vida vai ser aberto. E quando o livro da vida for aberto, aí Deus vai julgar os bons e os maus. Não está falando de demônio, não. Ele está dizendo os vivos e os mortos. Somos nós. E aqueles que não praticaram o que está escrito no livro serão jogados no fogo do inferno. Está vendo? Passou por esse, mas só enxergou a condenação dos demônios. Para continuar naquela vidinha errada. Aí esqueceu que no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, quando ele fala que o Senhor virá com os seus anjos e vai separar, mais uma vez, vai colocar um da direita e à esquerda. Tive fome, não me deste de comer, e aquela coisa toda. Mas quando foi que nós te vimos assim? Foi quando você não fez isso. Aquele irmão seu que estava com fome, você não ajudou. Você tinha que dar para ele e não deu. Aí ali Jesus conclui. Aí Jesus diz bem assim. E aí serão lançados no fogo ardente.
naquele lugar que foi preparado, sim, para o demônio, mas os sem vergonhas que não quiseram praticar a minha vontade, que não quiseram praticar os mandamentos, vocês também irão. Passou por essa passagem, meu filho? Você que está justificando, dizendo que é só para os demônios, eu acho que é só na sua Bíblia que está escrito isso. Realmente é para os demônios e seus seguidores. Quem são os seguidores do demônio? Não é somente aqueles que se declaram satanistas, são aqueles que não praticam os mandamentos. Um mandamento só, meus irmãos, é o suficiente para ir para o inferno. Se você tem 10 mandamentos, um você não pratica, você vai para o inferno. Aí você diz, ô louco, é loucura mesmo, é por isso que eu tremo. É por isso que eu tremo. É por isso que eu preciso estar sempre vigiando, rezando, vigiando e dizendo, eu não posso cair no pecado mortal, aí eu tenho que recorrer a Nossa Senhora, ó Virgem Maria. Mais uma vez, tenha paciência comigo, minha mãe. A senhora que está diante do trono de Deus, pede por mim. Então, pelo amor de Deus, mais uma vez, minha mãe, ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. E em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Eu sei, eu estou tirando a paciência da senhora, mas é só mais uma vez. Amanhã eu farei de novo. Tenha paciência enquanto eu estiver vivo. Que é uma tranquilidade. Não, Deus é amor e Deus é misericórdia. Aí eu disse assim, olha, eu vou procurar um santo que tenha falado dessa questão do inferno, que tenha visto, que Deus tenha permitido de ter visto, né? Aí me veio na cabeça um santo que está em auge hoje, Santa Faustina. Pronto, eu fui nela mesmo. Porque todo mundo está rezando o texto da misericórdia. Quem é que não tem o diário de Santa Faustina? Nossa Senhora! Todo mundo gostou dessa tal santa que disse que Deus é misericordioso. Mas esqueceram que lá, no diário, tem um momento que Deus mostra para ela o céu, o inferno e o purgatório. Olha, quando fala do céu, ele diz assim, que o céu é muito bonito, é uma felicidade muito grande. É pouca coisa, mas quando se refere ao inferno. Então, eu vou usar as próprias palavras de Santa Faustina, a Santa da Misericórdia. Todo mundo gosta que é da misericórdia, porque aí entendem misericórdia como passar a mão na cabeça, né? É a santa que veio dizer assim, meus filhos, Jesus apareceu para mim e disse assim, continue nessa envergonhice, porque Ele é misericórdia. Vocês rezem o texto da misericórdia, continuem fazendo tudo errado, porque Ele é a misericórdia. Fiquem em paz, todos nós iremos para o céu. Primeira coisa que ela diz assim, olha, estou escrevendo isso por ordem de Deus. Ela não queria escrever. Estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá. E depois não venha dizer como é. Não, e nunca ouviu falar sobre isso. Para que ninguém venha dizer que não existe inferno, para que ninguém venha dizer que ninguém foi para lá, e para que ninguém diga que não ouviu falar sobre isso. Por isso que ela escreveu, que Deus mandou ela escrever. A santa da misericórdia de Deus. E falar sobre isso é misericórdia divina. Esclarecer, levar as pessoas ao entendimento. Aí agora ela começa a descrever, né? Ela coloca 6 torturas que acontecem lá.
que ela viu. Então ela diz bem assim, olha, é um lugar grande. É um lugar de grande castigo. E como é grande sua extensão. Então, para vocês verem que não é um lugar pequenininho, não. Achando que depois vai chegar um momento que não vai caber mais ninguém. É grande, é de uma extensão assim. Tem sempre lugar para ir para lá. Lá é... Eu sei que os hotéis agora estão fechados, as pousadas estão fechadas por causa do bichinho aí, né? Aí você vai lá, não pode entrar, mas no inferno tem sempre um lugar lá para alguém. É só não cumprir os mandamentos. Aí ela começa. A primeira tormento, ela diz assim, perda de Deus. Pronto. Nunca mais vai ter Deus na vida. No inferno é assim, nunca mais. Aqui ainda tem chance. Mas lá, nunca mais. Deus acabou. Segunda tortura. Contínuo remorso do que fez. Vai ser assim, olha. Por que eu caí nesse pecado? Eu tive toda a chance de não cair. Eu não deveria ter feito, mas eu insisti dizendo que não tinha problema, que Deus é misericórdia. E agora onde é que eu me encontro aqui, nesse tormento, que nunca mais eu sairei daqui? É esse o remorso. Vai estar lá e não vai ter mais. Não tem como retornar. E quem acha que isso não é verdade, continue nessa vidinha de pecado que você vai ver. Terceiro, esse destino já não mudará nunca. Esse sofrimento não mudará nunca. Enquanto nós estamos aqui, há chance de tudo isso mudar. Então, criemos vergonha na cara, que tudo vai mudar. Mas persistem em continuar. Então, lá não vai mudar. Vai continuar para sempre. Sempre, olha, sempre, 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 sempre. Sempre é assim, ó, sempre, 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 sempre. Não tem assim um dia que vai dizer para hoje. Não, é sempre, sempre, sempre. Nunca mais vai mudar. Você está incluído nos mandamentos? De forma contrária? Ela diz que o fogo o quarto, o fogo que atravessa a alma, mas não destrói, é um fogo espiritual. Ela está dizendo assim, olha, se eu pegar esse papelzinho que eu estou aqui na mão, né? E me dirigir a essa vela que está aqui do lado, aí eu coloco ali, o fogo queima. O papel vira cinza, acabou o papel. O que ela está dizendo é que o fogo da alma no inferno é assim. Você coloca ali, ele queima, mas não consome. O fogo não vira, o papel não vira cinza. Não consome para sempre, 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 sempre. Ali haverá choro e ranger de dente. Ai, 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 ai. Agora eu vou fazer teatro para você entender como é que é. Tem que fazer teatro, né? Se não faz, as pessoas não entendem. Os dentes batendo. Você já viu a pessoa quando está com medo? Aquelas pessoas que ficam nervosas quando estão com medo. Os dentes começam. E a pessoa fica ali. E aí, ai, 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 ai. Não destrói. É o quarto tormento. É o
o quinto é uma contínua escuridão. Bem, tem um monte de gente aí com medo dos 3 dias de trevas, né? Dia de treva, 3 dias de trevas e não sei o quê. Pois bem, essa treva daqui não tem nada comparada de lá. Uma escuridão. Quem tem medo de escuridão, então, crie vergonha na cara. Pare de pecar. Apagou a luz, já está, acende a luz. Então, se aqui você já está com medo de uma escuridãozinha que não causa nada, imagina de lá. Imagina. É por isso que eu tremo de medo. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ficava com medo do escuro. Minha mãe apagava a luz, mais tarde eu saía correndo e ia deitar na cama dela e do meu pai. Ficava lá atrapalhando os dois dormirem, porque eu estava com medo escuro. Imagino, se esse daqui já assim, eu imagino de lá. O sexto, o ódio a Deus. Maldições, blasfêmias. E ela diz que cada alma é atormentada com o que pecou. Para sempre. Ódio, blasfêmia. Aqueles que gostam de xingar. E lá aqui é um treinamento. Lá é a vida normal do inferno, é xingar. Xinga aqui, que é um treinamento de lá. Então, se você não quiser blasfemar no inferno, porque aí você não vai ir para o céu, para de xingar. Teve uma época na minha adolescência que eu fui aprendendo com meus colegas, eu só não xingava em casa, né? Mas assim com os meus colegas, toda hora vinha um palavrãozinho, eu estava acostumado já. Mas em casa, por quê? Meu pai e minha mãe diziam, xingar aqui, tapa na boca. Graças a Deus eles me ensinaram isso. E no tempo devido eu queria vergonha na cara. Olha, eu não me lembro o dia que eu xinguei, viu? Não xingo, mas eu... Vocês estão brincando comigo, né? Brinca. Ontem eu estava falando com uma mulher que não é casada na igreja. Ela é solteira. Mas o marido dela, não, o companheiro dela, veio de um outro casamento na igreja. Então, os dois não podem conviver. É adultério. É adultério dele, concubinato dela. Ela disse, padre, eu não aguento mais. Ela vive atormentada com isso. Que bom. Porque se tivesse tranquilo, eu ia ficar preocupado. Mas é bom que está atormentada. É isso mesmo. Está no pecado. Aí disse que agora, com essa questão do bichinho, do coronavírus, então os dois se separaram de quarto. Ela disse, mas padre, eu estou numa paz. Eu disse, que bom. Então, é daí em diante, minha filha. Diz para ele que só volta para lá quando você casar na igreja. Porque está enrolando ela. Ela quer casar na igreja, o cara não quer. Mas para casar na igreja tem que ver se o casamento é nulo ou não. Ele não quer ir no tribunal eclesiástico, mas quer ela, né? Eu disse para ela, é isso aí, minha filha, fica aí no quarto. Fecha a porta, não deixa ele entrar, não. Ainda mais que agora você está em paz. Está vendo? Quando ela fica com ele, ela perde a paz, porque ela sabe que ela está errada. Mas tem gente que está na paz do Senhor Jesus. Eu não sei como é que consegue saber que está vivendo com um homem que não é o marido, ou vivendo com aquela mulher que não é a esposa, porque casou na igreja, e não busca o tribunal eclesiástico para realizar, então tranquilo, assim, na maior tranquilidade, dizendo que vão para o céu. Vão! Se o mandamento diz não desejar a mulher do próximo, você está brincando? É para ficar com medo mesmo, porque a qualquer momento, tic-tac, tic-tac, o relógio está dando tic-tac, tic-tac. Eu estou fazendo isso para você ficar atormentado mesmo. Porque o pessoal diz assim, não fala essas coisas, o pessoal não ficar com medo, é para ficar com medo, porque se não ficar, não cria vergonha na cara. Porque na hora que vai para o inferno, aí ninguém vê, né? Ainda diz que está no céu.
Então saia dessa vida. Porque eu não fico tranquilo. Mas se vocês ficam, problema. Quer viver o que Santa Faustina falou? Ah, não, Santa Faustina só falou da misericórdia. Ela falou sim. Falou de tudo. Até para nós criarmos vergonha na cara, ela falou também. É a tábua da salvação. A tábua da salvação significa, é a tábua para que se criar vergonha na cara. É isso. Antigamente eu falava, né? Você imagine uma pessoa descendo numa tábua de graxa para o inferno. Você sabe como é? Daria a tábua assim meio inclinada, ela toda suja de graxa, e você descendo. Tente segurar em alguma coisa para ver se você consegue. Não tem, vai mesmo. Para bater os dentes lá para sempre, porque não quis cumprir a vontade de Deus. Dizendo que Deus é camarada, que Deus é bom, que Deus é misericórdia, que Deus não vai levar em conta esse pecado, não vai? O sangue derramado na cruz por nós. Jesus, que a Deus se sujeitando a se tornar um homem igual a nós, menos no pecado, e agora ele tolera o seu pecado. E depois que ele morre na cruz, ele diz, agora, gente, eu já morri, já salvei todo mundo, pode continuar na vida errada, porque agora eu já morri na cruz, é assim? Não, olha, gente, eu morri na cruz, criem vergonha na cara agora, é isso que ele está dizendo. Mudem de vida, façam a vontade do Pai, vivam uma vida santa. Esse dia eu fiquei escandalizado, né? Estava lá, um casamento. Eram de 2 pastores. Lá colocaram para todo mundo ver. O pior é que já tem até não tem como esconder. Não tem como dizer assim, mas Senhor, nós não fizemos isso. Está nas redes sociais, já está lá. É assim, quando joga nas redes sociais, não tem como tirar mais, todo mundo já está sabendo. E aí, olha só que coisa esdrúxula, né? Feia demais, ridícula. Um de terno e o outro de véu e grinalda, 2 homens. O outro todo de branco, com um véu assim, e o outro aqui, eu estou falando porque está na internet, é só procurar. Se colocou para todo mundo, por que eu não posso falar? Ele colocou para eu ver. E os 2 lá se beijando, aí pastores se casam. O pastor e o pastor. Pregador do evangelho. Eles nunca vão contar a parábola. Essa parábola aqui, ó, da rede. Ele lá na seita dele, lá, porque não é igreja, na seita dele, ele nunca vai contar a parábola do joio e do trigo, nunca ele vai contar essa, porque ele sabe que ele está incluído. Olha, eu espero que não tenha irmãos irmãos padres espalhados por esse mundo de Deus que esteja vivendo isso. Eu espero, porque se já tem pastores, eu não quero acreditar que tenha padres vivendo isso. Eu espero, meus irmãos padres, que vocês não estejam nessa onda. Freiras, missionários, missionárias. Eu espero que tenha paroquianos por aí que não esteja vivendo isso. Eu espero. Porque lá no inferno haverá choro e ranger de dentes para quem vive isso. É Jesus que está dizendo. Aí o cara vai dizer assim, mas me prova, ele não falou nada disso. Paulo falou, está lá. Está lá no livro do Apocalipse. No livro de Gálatas,
Paulo, escrevendo a Gálatas, lá no capítulo 5, ele vai dizendo, e aqueles que praticam todas essas coisas, essa que eu falei, e todas as outras, irão para o fogo ardente, está lá escrito, mas as pessoas não querem ver isso, elas só querem enxergar assim que Deus para me dar tudo aquilo que Ele pedir. Que eu pedi, só. Eu não sei para onde é que nós vamos, não. Olha, eu não quero. Eu estou dizendo para vocês que eu não quero ir. Olha, Nossa Senhora, a senhora que intercede por mim, e a senhora sabe muito bem que eu sou, intercede, diz assim para Jesus, Nossa Senhora, se a senhora souber, pergunta para Jesus que se eu tiver essa intenção de ofender a Deus com os mandamentos, diz para ele assim, para Jesus, olha, leve ele logo, para não podemos perder esse peixe grande aí, não. Porque aqui tem que ser peixe bom, né? Então, eu tenho que ser bom, então esse peixe bom me leva logo. Faz assim, olha, manda o coronavírus para me pegar. E eu ia assim, olha, em menos de 24 horas, tudo acontecer para eu ir embora. Antes, porque se eu vou cair, então que me leve. Porque ficar aqui para depois ofender a Deus e depois ir para isso. Eu não quero. Também não estou dizendo que eu quero o coronavírus, não. Eu estou dizendo que se... Olha a condicional é essa. Se a senhora sabe que Jesus falar que não tem jeito, lá na minha frente eu vou cair, não vai ter jeito, então me leva logo. Vai ser a melhor coisa. Porque eu quero desfrutar do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E vossa Mãe Maria Santíssima.